Começando a live da Cibis. E aí, estão empolgados? Com certeza. É mesmo? Muito. Ainda mais com tanta pergunta que chegou, né? Não, eu achei fantástico, de verdade. A gente divulgou a live, foi na terça, foi na segunda, eu não lembro, né? Sim. Né? E, gente, uma chorrada de perguntas começou a aparecer pra gente, então eu achei isso interessante, porque prova que vocês têm muitas dúvidas ainda, mesmo vocês acompanhando nós na nossa rotina. E hoje o nosso objetivo é tirar Todas essas as dúvidas. Né? Não é esse o objetivo? Sim. Então, se você ainda quer comentar alguma coisa, quer fazer alguma pergunta, por favor, pode escrever aí na live, que a Nath vai estar olhando aí. Já conectou aí, Nath, pra gente ficar de olho? Porque aí a gente já fica de olho. Já estou na live. Já? Ó, então ótimo, bom demais. Então, eu vou pegar as perguntas que vocês mandaram no início da semana e a gente vai falando sobre isso. Combinado? Ó, então eu vou jogar pergunta pra um, depois jogo pro outro. Ou quem achar que quer falar primeiro pode falar, às vezes tem um mais atrevido aí. Tá bom? Então vamos começar com, acho que uma pergunta que é bem polêmica, na verdade, né? Qual que é a diferença entre a prótese protocolo provisória da definitiva? Vamos começar pelo Juan aqui, vamos lá. Vamos lá. Então, doutor, essa é uma pergunta muito pertinente, na verdade, né? Os pacientes perguntam muito a respeito disso, a diferença entre uma prótese para outra, né? O nome já diz, basicamente, a prótese protocolo provisória, ela é uma prótese provisória, que é aquela prótese de transição, onde o período que o paciente vai passar entre a protocolo provisória para a protocolo definitiva. E também tem a diferença na parte, né, estética da prótese e também na parte também de durabilidade nesse sentido. Acho que isso é importante falar, doutor, porque a gente sabe que uma tem uma resistência muito maior do que a outra. É por isso que a gente fala que a provisória ela é de transitória. Isso. Né? É um processo de mudança. Qual que é a diferença ali de resistência, Nath, que geralmente elas têm? Então, às vezes os pacientes até na provisória querem comer de tudo, né? Verdade. E a gente fala que não pode porque... Quer comer a farinha de pulga? Aí Pode! não, lá na provisória não. Tem que ter Mas na cuidado. definitiva, né, com cuidado já pode, mas é realmente essa questão da resistência, né? Porque na definitiva tem a barra metálica que é o que dá aquela resistência para você poder morder uma maçã, comer um churrasco, né? Então, ali a provisória realmente vai ser algo para o paciente se adaptando, porque o paciente já estava ali com uma prótese removível, para ele já ter algo fixo para poder se adaptar novamente, se adaptar na verdade com algo. E essa fala eu acho que é importante, porque muita gente fala assim, mas eu posso realmente comer o churrasco? Né? Eu acho que vocês já ouviram isso quando a gente vai atender o paciente. E a maçã? Eu posso? Né? Porque às vezes, gente, a pessoa passou tantos anos sem sentir o gosto desse alimento, ter essa liberdade, e eu falo que essa praticidade que a protocolo devolve para essa pessoa, isso são fantásticos, né? É muito bom esse resultado que a gente E esse, na verdade, é um cuidado muito grande que o paciente tem que ter. Por quê? O paciente, quando ele faz a prótese protocolo, ele já imagina que ele vai poder comer rapadura, pedra, destruir tudo ali de uma vez. E ele precisa passar por aquele período inicial de transição. Mesmo que hoje a gente consiga trabalhar, onde a gente já entrega uma prótese definitiva ali num prazo muito curto de tempo, tem casos que o paciente ele nem precisa passar pela provisória, aí ele já vai direto para a definitiva. É importante falar, só para dar uma pausa aí, isso é tecnologia da Cibis, tá, gente? Exatamente. E assim, ele tem que entender que durante aqueles meses iniciais, ele vai passar por um processo de introdução alimentar, basicamente. Exato. Onde ele já não pode chegar de uma vez e comendo de tudo, nesse sentido. Por quê? Porque querendo ou não, ainda está em processo de cicatrização inicial. Até a musculatura, né? Exatamente. Você acostumando a É tudo muito novo. Tudo é algo novo ali na boca, tudo muito né? novo. Eu acho Essa que isso é questão até importante. da mastigação que a gente está falando, né, sobre os alimentos que o paciente Sim. ele deseja comer, né? Esses dias teve um paciente que falou que a primeira coisa que ele fazia era comer um milho assado, né? Achei Verdade. bacana porque às vezes é algo tão simples que para quem tem dentes naturais é algo tão comum que para uma pessoa que usa uma prótese removível é algo que faz tanta falta. Faz falta. Né? Exatamente. E aí a gente também tem que lembrar sobre essa questão dos cuidados, porque, né, sair comendo também uma rapadura, morder uma rapadura, não dá. Porque se até o dente da gente que Deus criou Quebra. Imagina o protocolo. Então, Tem que ter esse cuidado mais cedo pra Vamos para a próxima pergunta, que eu acho que tem tudo a ver com isso, tá? Porque afinal, beleza, alguém tá assistindo, legal, então eu vou comer de tudo, eu tenho vida normal, mas será que eu posso fazer? Porque a gente tem essa pergunta bastante frequente aqui. Olha só a pergunta de uma das seguidoras. Quem tem diabetes, pressão alta ou osteoporose, pode fazer, doutora Natália? E eu acho que essa pergunta é frequente. Eu acho que é a que a gente mais recebe aqui no consultório. Com certeza. Eu acredito que de 100 pacientes que a gente atende, 70 são diabéticos e hipertensos. É Verdade. uma das doenças mais comuns que temos hoje, né? Isso. Então, podemos dizer com certeza que sim, esses pacientes podem operar, pode fazer implante, pode fazer desde que esteja controlado, né? Então, por isso que a gente tem sempre a cautela de pedir exames de sangue, justamente para a gente acompanhar. Antes da cirurgia, a gente está também fazendo
aferindo a pressão do paciente, a gente faz um pré-cirúrgico também antes da cirurgia, um dia antes, justamente para a gente ter esse cuidado Total e segurança. total segurança para o paciente. Eu acredito muito, Natália, que um dos diferenciais que nós temos aqui na CIBS é basicamente o acompanhamento multidisciplinar que a gente tem aqui. Que o que é isso, basicamente? Que é o cuidado que a gente tem com a saúde do paciente, onde antes de executar qualquer procedimento cirúrgico, seja a protocolo, seja um implante ou uma extração mais complexa, a gente tem sempre o cuidado de pedir exames de sangue, exames de imagem, a gente tem um acompanhamento com médicos, né, onde a gente sempre pede ali um parecer para que a gente consiga lidar com aquilo com muita segurança, tanto para o paciente quanto para a gente. Isso é extremamente importante. Né, doutor? Eu falo Exatamente. que mexe com sonhos e com vida, né? Então Exatamente. é algo que é muito importante a gente ter esse cuidado. Eu acho que é muito bem respondido. E sobre a osteoporose, doutora? Osteoporose era o que eu já ia falar também sobre isso, né? Porque a osteoporose, como a gente sabe, é perda óssea, né? Então, o paciente já fica com receio. Nossa, doutora, eu tenho osteoporose, então o implante não vai segurar em mim, porque já estou perdendo osso. Mas não é bem assim. A questão da osteoporose, o paciente também pode executar. Só que tem um porém. Na osteoporose, para o tratamento da osteoporose, existem algumas medicações que contêm uma composição que se chama bisfosfonato, né? Então, quando o paciente toma essa medicação e está no organismo dela esse bisfosfonato, acontece que realmente o implante não vai cicatrizar. Mas, vamos supor, o paciente já tem 10 anos que tomou essa medicação, a medicação já saiu do organismo, a gente faz o pedido do exame para a gente ver como está aquela densidade óssea para ver se realmente vai suportar o implante, né? Então, acho que isso é importante. Tá, então depende do tempo que a pessoa usou a medicação. Usou a medicação. Então, se você toma essa medicação, significa que você não pode fazer o tratamento? Não é isso. Primeiro você tem que passar pelo quê? Pela uma avaliação. Eu acho que às vezes as pessoas ficam com muito aquele medo subjetivo, adiando o seu sonho, porque não sabe das informações. Eu acho que, na verdade, um dos maiores problemas que a gente tem hoje para qualquer procedimento, antes dele ser executado, é que as pessoas elas trazem uma informação que às vezes elas receberam de uma outra pessoa que não tem conhecimento. E isso trava muito elas, no sentido delas acharem que porque um tio falou, um primo falou, uma irmã falou que ela não pode fazer por conta daquilo, ela evita até mesmo de procurar um profissional. E isso prende muito a pessoa. E aí, às vezes, ela tá ali com a prótese folgada, tá sem conseguir mastigar, sem conseguir se alimentar direito, não consegue rir, fazer coisas simples que todo mundo gosta e consegue, e tá preso aquilo por algo que a pessoa falou e não sabe nem se é certo. Então, procurar avaliação, entender ali o que é realmente o caso dela é fundamental. Aí, falando de avaliação, pode fazer avaliação em qualquer lugar, doutor? Então, o que eu penso, né? É algo que eu tiro pra minha vida. Os nossos dentes, eles também são nossos órgãos. Quando você vai num médico, por exemplo, num cardiologista, doutor, você vai em qualquer cardiologista ou você quer o melhor? O melhor, sem dúvida. Pra mim, pro meu sorriso é da mesma forma. Eu quero o melhor. Por quê? Porque eu sei o que vai ser entregue. Então, eu não vou procurar um tratamento meia boca pra não ter dor de cabeça depois. Concordo com você. Eu falo que procure um lugar que te dê segurança, que te dê garantias, que você sabe que o resultado vai acontecer ali, né? Exatamente. E vamos para outra pergunta aqui. Uma perguntou aqui se existe idade limite para fazer a prótese protocolo. Não. E aí, Nath, o que você acha sobre isso? Não tem. Inclusive, nós temos pacientes de 20 anos que já fizeram o protocolo. Conta um pouquinho sobre esse caso antes. Vamos lá, antes de a gente explicar. Vou até deixar o Dr. Juan contar um pouquinho sobre ele, né? Porque foi um paciente que ele acabou atendendo, então acho que... Então, esse caso é um caso muito delicado pra mim, né? Essa paciente, ela nos procurou, juntamente da tia, ela morava no interior. E, infelizmente, a gente entende que hoje não é todos ainda que têm acesso à saúde bucal de qualidade. E, em decorrência disso, às vezes pela questão do poder aquisitivo, a falta do acesso, fez com que ela acabasse perdendo muitos dentes. Nossa. E foi muitos dentes um atrás do outro. Ela fazia muito nova, 22 anos. Então, assim, fazia uso de próteses removíveis, não conseguia se alimentar direito, não tinha autoestima. Então, falando em prótese removível, é perereca mesmo? Exatamente. Ou aquela com grampo, doutor? Exatamente, a de grampo. A de grampo, tá. Então, assim, se incomodava porque o grampo acabava desgastando os dentes do lado, aí causava sensibilidade, e ela veio querendo mudança de vida. Alguém que veio do interior e queria realmente buscar algo que fosse transformar a vida dela. E aí a gente sentou, com muito carinho, a gente analisou os traumas que ela tinha, o que a gente poderia fazer para transformar a vida dela, e graças a Deus hoje ela está aí com um protocolo provisório nesse primeiro momento, porque ela vai fazer aparelho na parte de baixo, mas já mudou muito a vida dela. É isso, e o fato né? de ver a felicidade dela, né? Acho que é o que mais aquece o nosso coração. Exato. É realmente entregar o resultado e ver os pacientes felizes. Sim. Porque
aqui o que a gente mais escuta, né, são pacientes que realmente não tinham uma condição antigamente. Antigamente a odontologia, ela era muito arrancadente, né? É verdade. Tudo era isso. Então, Hoje a gente só arranca se não tem mais o que fazer com aquela situação, né? Se a gente não consegue um resultado estético ou mastigatório eficiente, né? Doutora, falando da questão, pra gente não fugir da pergunta aqui, Sim, né? sim. Porque a gente falou de uma paciente jovem, mas a pergunta é, qual que é a idade limite? Vamos lá. Não tem idade limite. O que vai comandar é o estado de saúde do paciente. Né? Temos também seu João de 85 anos, que operou. Uma coisa que eu acho que é bacana, né? O seu João, a gente até fez uma visita pra ele. Ele falou assim pra mim na primeira avaliação. Foi na chácara dele, Foi você na lembra? chácara dele, exatamente. Pra ver como é que ele tava, né? E tudo. E ele falou assim, doutora, no primeiro dia, quando ele usava a chapa, né? A prótese total. O meu sonho é voltar a comer picanha. Olha Meu só. freezer é cheio de picanha, mas eu não como. Eita, E comer que farinha fartura que ele já tinha. ele vai voltar a comer farinha. E quando ele colocou, foi o primeiro relato dele, que ele no primeiro dia já conseguiu comer carne assada, conseguiu comer farinha, hoje ele tem uma mastigação tranquila e a qualidade de vida que trouxe pra ele, né? Então não tem idade limite. Legal. Estando com o estado de saúde estando bem, vamos Eu voltar. acho que isso é importante de deixar claro. Então, se você tem uma idade avançada, deixa eu voltar aqui. Se você tem uma idade avançada e gostaria de fazer seus implantes, então para com isso, não tenha medo, venha num local seguro para que a gente consiga analisar seu caso e resolver da melhor forma Exatamente, possível, né? não existe idade gente, pra gente ser feliz. Exato. Vamos lá. Estamos começando a ter perguntas. Já Opa, já a gente vai olhar aqui beleza. também, Você tá? pode me cortar aí, doutora, Tá não bom, precisar. pode olhar aí as que já mandaram durante a Tá, semana. perfeito. Anestesia é local ou sedação? O paciente fica consciente ou fica dormindo? O que você acha, doutora? Vamos lá, gente. É uma pergunta legal isso, porque eu até recebi essa semana essa pergunta, inclusive, no Ah, consultório. que legal. A anestesia, né, com defeito aqui no consultório, ela é local. Existem casos que a gente vai precisar já automaticamente da sedação, que inclusive nós temos, né, uma anestesista na nossa equipe, que ela está aqui juntamente para poder fazer esse acompanhamento ali durante toda a cirurgia, então está acompanhando o paciente. Então é uma forma que hoje a CIBS trouxe essa inovação também, não somente para casos específicos, mas pacientes Todo mundo que todo quiser. mundo que quiser. Tem pacientes que têm muito medo, né, que falam, não, doutor, eu quero fazer sob sedação. Pronto. Já nós quero temos- acordar pronto. Exato. Antigamente a gente teria que ir pro hospital, né? Mas Exato. hoje a gente trouxe a tecnologia para Conforto. CIBS, o conforto. Né? Pra Porque a gente poder sabe o toda a paciente burocracia para ir para o hospital, tudo, então a gente deu toda a segurança necessária para que eles consigam fazer isso aqui dentro da clínica. Exatamente. Então, você tem a opção, né? Alguns casos, lógico, igual a doutora explicou, a gente vai sim fazer com sedação, mas você pode fazer ou com anestesia local ou através da sedação também, que eu acho que isso é legal, a sedação faz muito consciente, sentido. tá? Que realmente faz total diferença. Vamos para uma outra pergunta, vamos lá. Como que é a higienização diária de uma próxima protocolo, doutor? Explica um pouquinho pra gente, vamos lá. Perfeito. Essa é um dos questionamentos que a gente recebe muito, principalmente na primeira consulta, né, na consulta de avaliação, e também é uma instrução que a gente sempre faz para os nossos pacientes aqui na clínica durante a consulta de finalização também. O cuidado com a prótese protocolo, tanto a provisória quanto a definitiva, ele é o mesmo que você tem quando você ainda tem os seus dentes naturais. Exato. Que é aquele cuidado com a escovação, o uso do fio dental. É claro que não entre os dentes, no caso da protocolo. diferente, mas é um cuidado um pouco mais diferente com o fio dental. E também, com a protocolo, a gente tem o adicional que é o irrigador. Sim. Que ele é fundamental. Principalmente porque através dele sai ali um jato de água, né? Já. Juntamente com o ar, que faz com que tenha uma remoção mais forte daquelas sujeira que acumula ali entre a região e outra, porque a gente sabe que entre a prótese e a gengiva é comum que acumule um pouquinho ou outro de resíduo de alimento, tá? Então, se a higienização for perfeita, tá tudo 100%. Tá tudo 100%. Tá. Mas o que a gente sempre recomenda para os nossos pacientes? Assim como os seus dentes, você precisa de manutenção. Exatamente. Né? A gente não tem que fazer limpeza a cada 4 a 6 meses dos nossos dentes? Assim como você tiver implante ou prótese protocolo ou tipo de prótese removível, você também precisa fazer manutenção delas. Isso eu acho que é importante a gente Exatamente. falar. E uma das questionamentos que eu tive hoje aqui na clínica, inclusive com uma paciente, foi que ela falou assim, doutor, o que eu acho muito interessante aqui da clínica e que me fez ter certeza que eu estou no lugar certo foi porque eu fiz todo o processo da protocolo, ela fez superior e inferior aqui com vocês e tem todo um cuidado, onde vocês sempre estão preocupados comigo, no sentido de fazer as manutenções a cada 4 meses, pra gente sempre avaliar como é que tá a estrutura da prótese, pra gente avaliar como é que estão os implantes, né? E ela disse que o irmão dela fez
né? O irmão mais velho que ela fez, e que ele nunca fez uma manutenção. Ai, meu Deus. Então, gente, isso é um risco muito grande, porque quando Pode você não perder os tem, implantes, você acho pode que é acabar importante perdendo isso. os implantes. Por quê? Os nossos dentes, quando a gente não faz uma limpeza, não tem uma higienização correta, pode surgir a cárie, gente pode pode surgir perder o dente dente também. dental e acabar perdendo o dente. Então, imagine ali a região dos implantes. Então, o cuidado redobrado ele é fundamental. Tá. Acho que é até importante de falar sobre isso e voltar no assunto da diabetes lá que a gente estava falando. Porque a gente escuta de paciente falando o seguinte, mas eu faço tratamento da diabetes e parece que ela nunca melhora, né? E às vezes, gente, o problema está na sua boca. A gente sabe que quando a boca está infeccionada, né, falando de uma forma mais simplificada, a insulina ali acaba não fazendo o trabalho que ela deveria fazer. E aí essa diabetes ela nunca é compensada, né? Então por isso que a gente fala que esse acompanhamento de consulta de rotina, essa prevenção a cada 6 meses, não é só para cuidar do que você já tem, você está prevenindo problemas futuros na sua saúde em geral. Não é verdade? Exatamente. Né? Uma coisa que a gente sempre escuta também de questão de gastrite, né, doutora? Conta um pouquinho pra Inclusive, gente. tem até uma pergunta aqui sobre Olha, isso. vamos lá. Deixa eu ler aqui. Qual o problema para a saúde gástrica? Caso não venha fazer a protocolo, qual seja indicado, né? Nossa. Caso seja indicado. Então, é algo que a gente sempre está aqui explicando para os nossos pacientes, né, em relação a essa parte da nossa saúde em geral, né? Porque eu falo que a saúde ela começa pela boca. Então, quando o paciente ele usa uma prótese removível, ele falta algum dente, a mastigação dele não é 100%. Exato. Por mais que ele fale assim, doutora, eu como de tudo, eu consigo mastigar, mas a gente sabe que aquele alimento ele não está sendo bem triturado. Então, em vez do alimento descer pequenininho, ele está descendo grande. E muitos nem mastigam, né? Eles vezes falam, doutora, só engulo. E aí isso é onde gera gastrite, refluxo, úlcera gástrica, Até ressecamento porque intestinal. estômago não tem dente. Não tem dente, exatamente. Então é onde o paciente ele vai ter problemas gástricos realmente por conta da não mastigação. Inclusive, já tivemos, né, pacientes encaminhados por gastros, porque fazia o tratamento, não tinha resultado, quando o médico foi ver, o paciente não tinha dente. E aí viu que não estava tendo uma boa mastigação. Tá. Né? Essa pergunta ela vai fugir um pouquinho, mas eu acho que é interessante a gente trazer ela. Doutor, eu queria fazer lentes, mas eu tenho medo dos meus dentes ficar de tubarões. Todo caso precisa ficar com os dentes de tubarões? Eu vou começar respondendo, mas depois eu quero que a nossa especialista aqui fale sobre isso. Gente, tem casos que os dentes precisam ser desgastados? Sim, em casos que o dente está totalmente destruído, em casos que o dente é muito escurecido, a gente precisa fazer ali um material que tenha uma grossura suficiente para que a gente consiga não deixar que aquela cor passe, né? O paciente tem muito restaurado aquele dente e a gente precisa tirar toda aquela restauração e substituir por uma porcelana, ou por uma lente em resina, ou uma coroa em resina, enfim. O que a gente precisa entender tem que analisar seu caso. Cada caso ele é único, tem casos que dá para fazer sem desgastes, mas tem casos, sim, que precisa de desgaste. Mas aqueles dentes tubarões que tem na rede social, gente, aquilo ali é um exagero, tá? Os desgastes não são exatamente igual aquilo. Explica um pouquinho pra gente, Natália. Inclusive, muitas pessoas se assustam, né? A Exato. mídia, ela gosta de assustar as pessoas. Exato. E eu sempre falo, gente, nunca acredita em tudo que se vê, né? A gente tem que realmente ir nos especialistas e estar buscando essas informações. Então, é importante analisar cada caso, né? Inclusive, lentes de porcelana tem um desgaste, mas é um desgaste mínimo, gente. Não é aquele desgaste de tubarão, não. O desgaste maior, doutora, é coroa. Tem que deixar claro isso pra eles, né? E aí, Porque às vezes o tem dente precisa. Canal escurecido, tá muito fragilizado. Exatamente. Aí tem que fazer um desgaste maior pra precisar na coroa. E se você chegou na coroa, gente, provavelmente esse dente ele já vinha com problemas, né? Ele já vinha sendo passado por outros tratamentos. Né? A gente só tá completando esse processo que precisa ser executado, tá bom? Exatamente. Então a gente precisa realmente analisar, né, cada caso, mas hoje a gente tenta evitar o máximo que a gente puder não desgastar o dente. A gente vai fazer, mas como o doutor falou, lógico, a gente tem que avaliar a situação. Às vezes tem um dentinho que está um pouquinho mais para frente do que o outro, a gente precisa ter um desgaste também para poder trazer um sorriso alinhado também. Justamente por isso, né, que a gente investe muito em tecnologia aqui na clínica. A gente tem os scanners, onde a gente consegue fazer um preparo minimamente invasivo e ter ali um escaneamento onde a gente consegue ter todo o preparo de forma mais tranquila para que não tenha aquele desgaste extremo. Exato. Né? A gente fala que a gente consegue fazer hoje em dia o planejamento reverso, né? Então o paciente ele é escaneado, essa boca vira um modelo 3D, então a gente consegue analisar em todos os detalhes e a gente vai saber qual o dente que realmente tem necessidade de desgastes, qual que não tem e qual que precisa às vezes de um desgaste um pouco maior, porque às vezes precisa ser uma coroa, por exemplo, que eu acredito que deve ser a dúvida dessa seguidora, né? A respeito disso. Mas eu acho que a gente conseguiu responder isso com tranquilidade. Vamos para a próxima pergunta, doutor Juan. Quem tem bruxismo pode fazer protocolo? Com certeza.
O bruxismo, ele é uma doença que ela é multifatorial, basicamente. Exato. Ela está associada àquela questão do ranger os dentes à noite, ou então às vezes tem o brequismo, que é o apertar os dentes, e tudo isso causa um desgaste da estrutura dentária. É claro que é algo que não acontece da noite pro dia, não é porque eu tenho bruxismo hoje que amanhã eu já vou estar com os meus dentes totalmente desgastados. É algo que é crônico, leva um período de tempo. O paciente que ele substitui os dentes dele por um protocolo, ele pode continuar tendo bruxismo? Sim. Por quê? Porque está relacionado não aos dentes, mas sim por outros fatores, como por exemplo o estresse do dia a dia, tem também a questão da ansiedade. Então o tratamento para o bruxismo, mesmo para o paciente que tem protocolo, é o quê? Uma placa de mordida meio relaxante para ele usar à noite, na como verdade. prevenção, e a gente precisa entrar exatamente com um tratamento ali multidisciplinar, onde a gente vai encaminhar ali, às vezes, com um psicólogo para avaliar se é algo mental no sentido de psicológico, como ansiedade, estresse, E né? até mesmo ronco, né? Também Isso, tá- é importante complementar com isso. Porque, gente, às vezes a pessoa está com sobrepeso, né? A gente sabe que quando a pessoa está com sobrepeso, ela tem uma formação de gordura aqui nessa região. Então, essa passagem de ar, ela acaba sendo atrapalhada ali. Então, o paciente ele acaba rangendo os dentes durante a noite para produzir saliva. Porque quando ele ronca, ele abre a boca. A boca ela vai ressecar. Então, ele vai ranger os dentes para produzir saliva. É uma forma de defesa do próprio organismo, né? Então, igual o doutor falou, e é multifatorial, então a gente precisa entender qual que é o causador do seu problema, do seu bruxismo, e ser tratado. E a placa vai ser uma proteção durante todo esse tratamento. Então, a placa é o tratamento em si? Não, ela é uma proteção para que você não continue quebrando dentes, porque é o que mais acontece em quem tem bruxismo. Então, quem tem bruxismo quebra dente natural e também quebra dente de protocolo, tá, gente? Exatamente. Se quebra o que Deus fez, quem dirá do ser humano? Vamos lá, gente. Uma outra pergunta que eu achei importantíssima, que eu acho que bastante pessoas perguntam sobre isso. Próximo protocolo dói? A cirurgia é muito dolorosa? Começa lá, doutora. Vamos lá. Vamos lá, até fizeram essa pergunta aqui também. Olha que legal. Fazer implante dói. Às vezes muitos pacientes chegam, né, falando, porque fulano fez e sentiu isso. O que eu gosto sempre de falar e de comparar é que para uma cirurgia ela ser 100%, ela é 50% profissional, fazendo o trabalho dele bem feito e usando materiais de qualidade, que é uma obrigação do profissional fazer isso. E os outros 50% é o paciente. Seguir o pós-operatório. E o pré-operatório? E o pré-operatório também é importante. Porque o paciente, fez a cirurgia, o profissional fez ali o trabalho dele muito bem feito, mas aí o paciente sai daqui, vai pra roça, vai capinar, vai pro sol, vai pegar peso, vai beber. Ali realmente ele tem o risco de perder o implante, de sentir dor. Exato. Mas se ele seguir tudo que o profissional indicou e tomar as medicações certinhas, gente... É totalmente seguro. Exatamente, e é claro que todo procedimento ele é feito sob efeito de anestesia. Exato. E tem os pacientes que vão para sedação, então você não vai sentir dor durante o procedimento, tá? Ó, inclusive, nosso anestesista está acompanhando também aqui nossa live. Olha, legal, beijo! Tá? Bom te ver aqui. Então é importante falar sobre isso, né? O controle da dor através da anestesia Exatamente. é feito. Então o paciente não tem dor, gente. É zero dor. Usa tá? a medicação pós-operatória, porque tem paciente que às vezes ele é um pouco mais resistente, principalmente com o uso da medicação. Não quer usar, Não né? quer usar da forma correta. Seguir a conduta corretinha no sentido dos horários que tem que tomar para que a medicação ela faça o efeito da forma correta. Então Pacientes isso é fumantes fundamental. também. Bora falar sobre isso? Eu sei que não teve essa pergunta, mas eu acho que é importante. Eu fumo. Posso fazer fora desse protocolo? E aí? Tem que suspender esse cigarro, né? Inclusive já tivemos pacientes que tentaram parar de fumar, mas depois da cirurgia eles realmente conseguiram, né? Porque precisaram ficar um período ali. Mas é pra sempre que ele precisa parar? Não é pra sempre, mas a gente indica que sim, A né? gente Porque aí já tivemos pacientes que fizeram o protocolo, pararam por um tempo, depois E voltou e acabaram quando chegou aqui tava só nicotina. Pronto. E Mas aí, vamos responder aquela pessoa que fala assim, eu já tentei de tudo e eu sei que eu não consigo parar de fumar. Vamos lá. A gente pede que pelo menos alguns dias antes da cirurgia e alguns dias pós-cirurgia você fique sem fumar. Quais são os riscos que eu tenho quando eu fumo? A gente sabe que a nicotina ela vai gerar o que a gente chama de vasoconstrução ali, né? Então, o que é isso? A célula de defesa do corpo não vai chegar na área operada. Então, o paciente que ele fuma e ele fez a cirurgia e ele continua fumando, a gente sabe que a gente tem um risco de desenvolver infecções, dificuldade de cicatrização do tratamento que foi executado. Então, sim, você precisa parar de fumar durante esse processo. Alisson, eu não dou conta de parar definitivamente. Eu tenho riscos de acontecer coisas a longo prazo, algum problema a longo prazo?
A gente sabe que todo paciente que ele é fumante, ele tem oportunidade de desenvolver algumas infecções, câncer de boca e entre outras doenças. Então é um risco que você assume a partir do momento que você está fumando. Mas isso impede de você fazer protocolo? Não, não impede. Só que a gente vai ter que ter esse cuidado. Acho que é importante ressaltar isso. Não é verdade? Com certeza. Né? Eu gostaria de completar alguma coisa sobre isso, doutor? Eu tô que aperto o botão aqui, doutor. Não, é exatamente como você estava falando, referente a essa questão da vasoconstrição, né? O nosso corpo ele é muito relacionado a isso. No processo de cicatrização, o nosso sangue ele leva oxigênio para aquela região para que consiga ter a cicatrização. Perfeito. E quando você passa, né, pelo processo ali o ato de fumar, você impede que aquele oxigênio chegue no sangue e chegue naquele tecido ali mais próximo Onde da precisa cicatrização, dos nutrientes, onde né? precisa. E aí acontece um processo de necrose se você não tiver aquele cuidado. Mas isso está relacionado também até com outros tipos de problemas, como por exemplo, a gente entrando no sentido das contraindicações, né? Que a gente sabe que não tem uma contraindicação absoluta. Não. Porque como a doutora Natália falou, a gente precisa levar em consideração o Passo a estado atual do paciente com a relação a doenças sistêmicas. A gente tem pacientes, por exemplo, que fazem a radioterapia em região de cabeça e pescoço. Esses, infelizmente, são pacientes que a gente não consegue fazer implantes, mas a gente também não consegue fazer outros tipos de procedimentos cirúrgicos. Por quê? Porque pode ter osteoradionecrose, que é a necrose tecidual daquela região. É um problema, Então, né? por isso que pacientes que fazem tratamento de câncer, ou vão entrar na quimioterapia, ou vão entrar na radioterapia, eles precisam procurar o dentista antes de iniciar Todo esse tratamento precisa ser feito antes dele iniciar a quimio e a rádio. Eu acho que isso é importante Antes do ressaltar. paciente fazer qualquer tipo de transplante Exato, também. é importante. Né? Então, gente, começam a se cuidar mais, né? Vão fazer mais visitas com frequência, não só no médico de vocês, mas no dentista. Eu acho que todo tipo de acompanhamento que envolve a sua saúde é importante. E é né? por isso que Cuidar. você tem que procurar profissionais em um lugar que tu se sinta com segurança. Exato. Porque imagina você vai iniciar um processo de radioterapia e aí você vai em um determinado Qualquer local e acha que executou todos os procedimentos da forma correta e depois durante descobre que aquilo acaba que tem que fazer um procedimento ali de urgência. Exato. Então é muito delicado. É muito delicado. Vamos, eu acho que uma pergunta aqui que eu achei interessante. Quem não tem osso suficiente, ainda pode fazer implante? E aí, vamos com a Nath e o Juan depois vai completar sobre Bora lá. isso. O que você acha, Nath? Tem paciente já chegou aqui, né? Falando, doutor, no meu caso não tem mais jeito, eu já perdi tudo. É o que a gente mais pega, na verdade. Vai lá. Mas, inclusive, né, nós somos uma das poucas clínicas daqui de Araguaína que Tocantins, na verdade. Tocantins, né? Tocantins. Que executa o tipo de cirurgia que se chama protocolo zigomático. Né? Porque quando o paciente ele perdeu todo o osso da maxila, né, há casos que faz a tentativa com enxerto ósseo, que não é algo que dá para garantir. Que E vai sem falar que atrasa muito o tratamento. Exato, é enxerto. quase um ano para conseguir entregar o resultado, ou até mais, E né? é uma tentativa toda vez que envolve enxerto, né? Exatamente. Então não é algo que, que temos como garantir, né, para o paciente. Então aqui a gente trabalha com o protocolo zigomático, que quando o paciente não tem o osso... Que é os implantes a maxila, zigomáticos, né? Exato, é o implante zigomático. Ele vai ser fixado no osso zigomático. É esse daqui, ó, a maçãzinha do rosto. Exato. E algumas pessoas ficam, meu Deus, doutor, isso vai doer. Não, gente, não vai. Porque justamente tem anestesia, tem a sedação e ainda é a chance que o paciente tem Que para devolveu uma poder mastigação, ter eficiência. o protocolo. Né? Completar um pouquinho do Dr. Juan sobre isso aí? É basicamente isso que a doutora Natália falou. Quando nós temos casos muito severos, onde a gente tem mandíbulas e maxilas bem atróficas, que é com pouquíssimo osso ali, bem mais limitado, a gente teve o surgimento de novas técnicas e isso é ótimo, como por exemplo o que a doutora falou, que é os implantes de Porque zigomático. antigamente, né, doutor, só existiam os enxertos. Né? E exatamente. todo mundo tinha pavor dos enxertos, inclusive, né? Exatamente. Vamos Principalmente porque quando fala na questão de enxerto, o paciente já fala assim, vixe, Vai esperar alguém na esse minha tempo fez todo. e deu errado, não sei o que, então... Não, gente, hoje tem outras possibilidades, tem o zigoma híbrido, onde a gente consegue trabalhar com implante zigomático no zigoma, que é o osso da maçãzinha do rosto, mas também convencionais na região anterior. Na parte da mandíbula, nós temos hoje também implantes shorts, que são implantes Os curtos, pequenininhos, que né? são bem pequenininhos para que a gente consiga trabalhar em áreas onde tem um osso mais reduzido. Então, basicamente, só não faz implante quem não procura o tratamento com E antecedência. essa questão até da mandíbula também, tem casos que mesmo com o implante, né, às vezes o paciente tem uma mandíbula tão fina que tem até um risco de fratura daquela mandíbula. Se a pessoa cair, realmente tem um risco de fraturar. Então, nesses casos é indicado a gente fazer uma cirurgia já hospitalar, né, onde é colocado placas de titânio, né, para poder dar uma resistência naquela Exato. mandíbula. Só que a pessoa perdeu o osso por qual motivo, gente? Por ter perdido os dentes, né? Então, Um dos maiores fatores, não é isso? Porque antigamente, né, é o relato que a gente mais escuta aqui na clínica,
É que antigamente, né, não tinha o conhecimento, ou morava na roça, os profissionais não indicavam tratar aquele dente, aí foram perdendo. Então, a maioria dos nossos pacientes começaram a usar prótese com 12 anos de idade. Uma criança, gente, sendo sincero, né? É importante falar sobre isso. É. E o que a gente vai falar sobre isso também, gente? Ah, eu perco o osso somente quando eu perco o dente? Não, a gente sabe que existem outras alterações. Mas se você perder um dente, o quanto antes você fazer implante, melhor. Por quê? O implante ele vai substituir a raiz desse dente e vai fazer com que o seu osso fique ali, né? Para que justamente você não precise de uma cirurgia tão avançada igual essa que você falou, por exemplo, com a base da mandíbula, colocar o titânios ali. Quanto mais o tempo né? passar, mais se agrava. Exato, além de ser uma cirurgia muito mais agressiva e sem falar o custo dela é muito mais alto, sendo que você pode se prevenir muito antes disso. Mais uma vez, voltando na prevenção, né? É importante a gente iniciar isso o quanto antes, né? Exatamente. E tem pacientes que eles ainda não sabem, mas a gente consegue trabalhar com implantes imediatos. Por exemplo, às vezes você sofreu um acidente e acabou fraturando um dente na região da frente, ou então um dente na parte de trás, ou então foi um dente que acabou que infelizmente está como perdido e a gente precisa acabar removendo. Hoje a gente consegue remover esses dentes, trabalhar com um implante imediato, fazemos um enxerto ali na região só para fechar os espaços que ficam para que a gente tenha uma cicatrização bem melhor e até mesmo uma aderência do implante no osso, e a gente trabalha já com uma coroa já provisória ali naquele primeiro momento, mas que já melhora a estética e devolve a função também. Então é fundamental. Rápido, né? Muito rápido. Né? Então não tem desculpa, né, gente? Essa é a verdade. Vamos para a penúltima pergunta, o que vocês acham? Vamos, eu vou ler algumas coisas que estão mandando aqui no... Quer ler umas aí? Vamos lá, fala alguma coisa pra Mandaram gente. aqui. Qual a durabilidade da protocolo? Legal, vamos lá. Os implantes, a gente sempre fala que ele é pro resto da sua vida se foi muito bem executado, né? Então o que vai comandar? A técnica e o acompanhamento. Porque não adianta colocar se eu não fizer a prevenção. A gente já falou sobre isso, né? A prótese protocolo depende do material escolhido, né? Se a gente fala hoje, por exemplo, de uma metaloplástica, aquela de resina, mesmo que seja com um dente alemão, a gente fala que a média de 5 anos ela precisa ser trocada, né? A parte do acrílico, mas os implantes é pro resto da vida, desde que você faça esse acompanhamento preventivo, não é isso? Exatamente. Né? Pra gente deixar isso muito bem claro. Olha só que eu achei interessante. Porque muitos pacientes dizem que se arrependem de não ter feito antes a prótese protocolo. Vamos lá, Juan. Isso é muito bom, porque eu tive esse mesmo questionamento hoje. A paciente falou assim pra mim: doutor, eu não sei por que eu não tomei a decisão de ter feito isso há 10 anos atrás. Porque se eu soubesse que era tão tranquilo, eu não ia sentir dor, eu ia ter recuperado minha mastigação, eu ia estar com meu sorriso tranquilo. E ela ainda me falou o seguinte: eu fui para as festas de final de ano para casa da minha irmã. Adoro história, vai. E aí durante a ceia ali, a alimentação, eu tava me acabando de comer e no momento eu vi que ela sumiu. Ela foi para o quarto, tirou a prótese e teve que deixar ela dentro do copo e voltou para comer porque a prótese machucava muito. Então assim, você já tira daí, né, que é alguém jovem, que ela diz que a irmã dela é jovem, e usa prótese e hoje não tem mais o conforto, nem a tranquilidade do simples ato de comer. Comer né? família, né? Exatamente. Que é um momento importante. E ela falou assim, nossa, então assim, eu vi ali na hora que pra mim foi a melhor decisão que eu tomei, eu devia ter tomado essa decisão antes. Doutor, eu acho que é importante falar isso porque a vida, ela é feita de momentos, né? E eu acho que a gente cria esses momentos na nossa mente, que é o que deixa a gente feliz quando a gente chega a uma certa idade. E os momentos são geralmente momentos que a gente passa com pessoas que a gente ama. E se a gente não está bem naquele momento, como que você vai eternizar aquilo ali? Vocês entendem o que eu falo? Então assim, eu me preocupo muito quando uma paciente fala pra mim que ela não consegue sair para comer com um restaurante, que ela não consegue beijar o seu marido, né? Que ela não consegue sorrir. Né? Como que é a produção de hormônios até nessa própria paciente, porque a gente sabe que através do sorriso libera várias alterações do nosso corpo de alegria, felicidade, de uma forma mais simplificada para que eles consigam entender aqui, mas isso me preocupa, né? Então eu vejo, a gente está aqui quase 8 anos em Araguaína, já transformamos mais de 7 mil pacientes, mas eu vejo que ainda tem muita gente que não sabe nem que a CIBS ainda existe, né? E que a CIBS é o local seguro para eles resolverem, né? Então realmente eu fico preocupado com isso, né, Nath? O que você pensa sobre isso um pouquinho? Eu penso sobre isso também, essa questão das pessoas ficarem, né, com esse receio de estar no meio da família, né, por conta de prótese, porque a gente escuta tantas histórias. Tem uma até que eu me lembro que o paciente me contou que ele estava na igreja, louvando, cantando, e a prótese dele caiu no chão na hora do louvor. E ele falou, doutora, foi um momento que todo mundo começou a rir de mim, e eu ri sem graça pra ali entrar um pouquinho na onda deles, mas ele falou, mas minha vontade era
descolar, né? E muitas pessoas, inclusive falando dessa questão da igreja, muitas pessoas falam que estão deixando de estar ali no púlpito, Cantar. cantar Eu vejo muita questão na de cantar na igreja, né? por conta da prótese, né? Por conta dessa insegurança. É importante falar sobre isso. Então, se eu colocar protocolo, eu vou conseguir cantar melhor do que eu utilizar uma chapa, por exemplo? Com certeza. Com certeza. Sem dúvida, Ainda gente. mais por ter o céu da boca ali livre. A língua está Vai livre, movimentar, né? a fala vai mudar. A Exato. segurança. A segurança. Você não vai importante. você não vai estar preocupado de que, meu Deus, será que a qualquer momento ela pode cair, né? Exato. Vamos para uma outra pergunta que não é de protocolo, que eu acho que é legal falar. Qual que é a diferença entre lentes em resina e lentes de porcelana, doutora Natália? Vamos lá. Bora lá. Vamos lá. A lente de resina, ela é aquela lente que ela é feita na hora, na boca do paciente. Então, vamos lá, doutor Alisson chegou aqui, vou executar hoje o tratamento nele, ele já vai sair com o sorriso transformado, né? E aí, a lente de porcelana é uma lente que é trabalhada com laboratório. Então, a gente precisa fazer o preparo, como a gente começou, né, anteriormente, exatamente, fazer o escaneamento, fazer o mock-up para poder mostrar aquele planejamento do dente do paciente. Perfeito. Então ele tem um prazozinho maior de entrega, né, para poder fazer. Mas as duas hoje elas estão ali lado a lado, doutor. Então as duas têm uma durabilidade muito boa, né? A questão tem que fazer lógico acompanhamento, polimento, exatamente, polimento nas lentes para devolver o brilho. Então isso é importante, mas a principal diferença, né, que eu posso falar é essa questão. De uma você tem um resultado ali no dia e a outra... Vamos falar sobre essa questão da manutenção? Porque às vezes eu vejo a pessoa, mas eu gastei uma grana com meu sorriso, eu ainda tenho que continuar fazendo acompanhamento. Se você compra um carro, e se tu não der as manutenções do carro, o que acontece com esse carro? Vai estragar, né? Estraga. Se eu pinto minha casa, uma vez que eu pintei minha casa, significa que eu nunca mais vou pintá-la? Por que as pessoas acham que com o próprio organismo é diferente? Então, se eu fui no cardiologista uma vez na vida, significa que eu não preciso ir mais no cardiologista? Né? Se eu fiz algum exame preventivo, eu não preciso mais fazer? A gente é uma máquina, eu brinco, né? Que a gente sempre precisa de acompanhamento e manutenção. Então, sim, gente, tudo que vocês fizerem no sorriso de vocês vai precisar de acompanhamento. E é isso que vai manter esse sorriso lindo por muitos e muitos anos, para que vocês consigam aproveitar a vida da forma que vocês merecem. Não é verdade? Exatamente. Ó, vamos para a última pergunta? Bora lá? Fizeram uma aqui, mas vai entrar um pouquinho até do que a gente falou antes, mas acredito que talvez a pessoa não tinha entrado na live, né? Vou até deixar você responder, por favor, que é bem sua área também. A apneia do sono tem a ver com saúde bucal? Vamos lá. A apneia do sono, o que é apneia? Muita gente confunde apneia com ronco, Sim. certo? A apneia, gente, significa que a pessoa passou alguns segundos sem respirar, entende? E qual que é o problema que a gente tem em relação a isso? A gente sabe que se ela passou alguns segundos sem respirar, esse oxigênio não está indo para o cérebro. E se o cérebro não recebe essa oxigenação, a gente pode desenvolver vários problemas a longo prazo. Inclusive até mesmo risco de infarto, perda de memória recente, tudo isso pode acontecer. E quando a pessoa ela acorda de uma vez e fala assim, nossa, parece que eu acordo, eu estava roncando e engoli meu próprio ronco, que a gente às vezes brinca em relação a isso. Provavelmente não, você estava com apneia e seu organismo te acordou para que você não morresse, certo? Porque você já estava muito tempo ali sem respirar. Então tem diferença sim entre a apneia e o ronco. E Alisson, o tratamento das duas, como que é feito? Depende. A gente fala que a apneia ela tem a apneia central, e a apneia central ela é tratada tanto pelo neuro, certo? Que a gente precisa entender como está a sinapse de informação. Se o cérebro está mandando informação suficiente, por exemplo, o diafragma comprimir aquele pulmão, é uma das formas que a gente consegue identificar. Ou se ela é periférica. Aí periférica ela é totalmente diferente, porque se ela for central, vai para o neuro. Se ela for periférica, aí ela tem que ir dentista, fonoaudiólogo, às vezes educador físico para emagrecer, nutricionista para passar a dieta adequada, que é o que você falou sobre a questão do ronco ser multifatorial. Então, qual que é o exame que eu faço para descobrir se eu tenho apneia ou se eu tenho ronco? Chama polissonografia. A gente tem que dormir ali no local e ele vai mapear todo o nosso sono. E dessa forma a gente consegue dar o diagnóstico mais preciso, até porque são tratamentos totalmente diferentes. A forma que vai ser tratada ali, se é central, se é periférica, se é ronco, se é só bruxismo, né? Então tudo isso a gente precisa entender para conseguir resolver a situação dessa paciente. De certa forma está assim também interligado na saúde bucal, né? Total. Por quê? Vamos lá. O que protege a nossa boca? A saliva. Se eu respiro pela boca, se eu estou roncando, eu não tenho saliva, eu tenho mais chance de ter doenças oportunistas. Segundo ponto, eu tenho mais chance de ter cárie, certo? Mais chance de ter mau hálito. Por quê? A gente sabe que quando a boca ela está ressecada, vai formar aquela sabor lingual na língua ali com mais facilidade. Então, às vezes, vai ter um mau hálito muito forte e não sabe por quê. Então, esse tipo de paciente, por exemplo, a higienização da língua tem que ser muito mais frequente do que outro paciente.
E essa higienização com a língua não é com escova, e sim com limpador de língua adequado, que hoje eu gosto bastante daquele metálico, inclusive, né? Para que a gente tenha tranquilidade. Ah, doutor, mas eu tenho muita ânsia de vômito, né? Uma dica que eu dou é, pega uma gazezinha, segura a ponta da sua língua para que toda a sua pressão esteja ali e você consegue limpar ali atrás com mais facilidade. Então, sim, se você tem esse problema, venha. Outro para que a gente ponto, consiga analisar, né? puxando já esse assunto, é que alguns pacientes, né, pacientes dentados, são os pacientes que têm dentes, e pacientes que até fazem uso do protocolo, alguns podem notar em algum momento da vida um ressecamento labial muito grande. Sim. E aí onde a gente precisa entrar com essa análise multifatorial ali. Por quê? Por exemplo, quando a gente entra na parte da apneia, o paciente ele é um paciente que ele dorme com a boca aberta. Sim. E a gente tem um tipo de respiradores. Tem um paciente que ele é respirador bucal, Misto. né? Tem um misto, que é aquele que respira tanto pelo nariz pela boca. E geralmente os pacientes que são respiradores bucal ou que tem uma respiração mista ali, que respira pelo nariz e pela boca, durante a noite ele dorme com a boca aberta. Então é comum que tenha um ressecamento lá dentro da boca e no lábio também. Então esse paciente ele precisa fazer um acompanhamento ali profissional especializado, vai ter que usar também ali um hidratante labial, Exato. vai ter que ter um cuidado mais redobrado, e não que algo que seja relacionado ou a protocolo especificamente por ter feito a protocolo, Não. ou por conta da dentição, mas sim por ser algo que está relacionado à Bom, apneia. acho que é importante ressaltar isso mesmo. E outra coisa, gente, qualquer tipo de feridas na boca tem capacidade de alterar seu hálito. Sim. Isso é importante, mesmo que ela seja um pequeno corte, tá? Então, eu tenho um mau hálito, né? Primeiro que é muito difícil a pessoa ela se autoavaliar, porque o nosso cérebro tem a capacidade de acostumar com o nosso próprio cheiro. Sim. Então, primeiro você tem que ter alguém que você confie, né? E fala assim, eu tenho um mau hálito. E aí a gente tem que analisar alguns critérios também, porque todo mundo que fica mais de 4 horas sem comer vai ter alteração de hálito. A pessoa que está desidratada, que ela não está bebendo água a quantidade necessária, ela vai ter mau hálito, né? Então são vários fatores que a gente precisa identificar. E aí tem um mau hálito ainda, novamente, o sistêmico, que ele vai vir, por exemplo, um paciente diabético, que é um hálito mais adocicado, um mau hálito ali, aquele cheiro que está de maçã podre, que eu falo, né? E já tem outros que realmente que é aquele cheiro mais podre, que está relacionado com infecção de boca, cárie, né? Infecção gengival. Sim. Então, se você tem mau hálito, você principalmente precisa fazer um acompanhamento com o dentista para entender o porquê que está gerando esse mau hálito. Porque às vezes pode ser até uma doença mais grave, né, gente? Do que apenas uma infecção ali leve, uma cárie, né? Exatamente. Eu acho que as pessoas elas precisam se atentar um pouco mais com esse autocuidado voltado para a saúde bucal. Parar mesmo na frente do espelho ali de manhã, e dar uma olhada legal, botar a língua para fora, verificar as bordas da língua, levantar o lábio, abaixar o lábio, verificar se tem alguma lesão que tem mais de 7, 14 dias que está ali e não some. Tudo isso é indicativo para que tu procure um profissional. Vamos falar sobre isso? Eu acho que isso é importante. Aftas, até quantos dias é normal ela estar em boca? Até 14 dias a 15 dias. Passou disso, a gente precisa de uma avaliação imediata, ok? Então, se você tem afta e ela passa mais do que 14, 15 dias ali e ela ainda está ativa, é importante a gente analisar. Aftas com recorrência também é importante, pode ser problema sistêmico, né? A gente tem que analisar por que isso está acontecendo, né? E aí, doutor, quais são os problemas sistêmicos? Depende. Então, a gente vai ter que fazer análises mais profundas para que a gente consiga que são identificar. imunossuprimidos, eles têm mais predisposição a desenvolver as doenças oportunistas, né? Então, surge mais afta com mais frequência. Se o paciente, às vezes, tem ali, por exemplo, o vírus do HPV, Exato. tem a questão também da sífilis, né? Que a gente sabe que não surge ali a todo momento. Geralmente sempre espera quando tua imunidade dá uma baixada. Então tem que estar tendo esse cuidado redobrado, ainda mais que a gente sabe que são alguns tipos de problemas que podem evoluir para um câncer de boca. Perfeito. E surgindo também às vezes até a questão da imunidade, né? A herpes, que as pessoas pensam muito que a herpes é, meu Deus do céu, não. Hoje é uma das doenças bucais mais comuns, né? Então quando a pessoa fala que tem herpes, ela fala ali morrendo de vergonha, mas a gente sabe que tem que ter os cuidados, porque é algo que é transmissível, então tem que evitar beijar na boca nesses dias, compartilhar talher, copos, tudo isso. Então realmente tem essa questão desse precisa ser tratado. E precisa ser tratado, exato. Mas as pessoas hoje fala assim, nossa, fulano tem herpes, mas é algo que é comum, mas que precisa ser tratado. A maioria das pessoas tem herpes, só que algumas não se desenvolveu ou não apareceu porque a sua imunidade não caiu às vezes o tanto suficiente. Exatamente. Então, gente, o carnaval tá chegando. Agenda a avaliação de vocês. Exatamente. Vocês não podem pular carnaval desse jeito. A gente fez até um vídeo de semana pra isso, né? Gente, então vamos para a pergunta final, tá? O que o paciente precisa avaliar
antes de escolher uma clínica para fazer os seus implantes? Essa eu gosto. Vai lá, vamos deixar a Nath falar. Vai lá. Primeiramente, o paciente se sentir seguro. Boa. Ele precisa ter segurança no profissional que está ali frente a frente com ele. Perfeito. Então, tem que, além do profissionalismo que o profissional tem que ter, ele tem que mostrar segurança, né? E a garantia que aquela clínica dá sobre aquele tratamento. Porque tem muitos lugares que dão 3 meses de garantia. Pra mim não é garantia. Pra mim também não. Então assim, acho que isso tem que ser avaliado, né? O que o profissional, a clínica está garantindo para você sobre aquele tratamento. Os materiais que são executados, isso faz total diferença. Né? A gente sabe que tem materiais de baixa qualidade e de alta qualidade e profissionais capacitados e não capacitados. E perfeito. Então, E outro ponto, autoridade. Eu acho que é importante saber quantas pessoas essa clínica já resolveu. Afinal, você está colocando sua saúde, né? Isso é importante. No meu caso, vocês estão acostumados a resolver esse tipo de problema ou você está aprendendo com o meu caso? Porque eu acho que isso também é Isso faz importante, diferença. né? Que faz toda a diferença, né? Outro tópico muito importante é o suporte que você recebe pós aquele procedimento. Exato. Por quê? Infelizmente, a gente ainda recebe muitos pacientes para refazer procedimentos que foram feitos porque não tiveram o suporte adequado. Um acompanhamento. Né? Um acompanhamento ideal. Às vezes não foi indicado para o paciente que fez implantes que ele precisa fazer manutenção. Não foi indicado para o paciente que fez lentes que ele tem que fazer a manutenção da lente. E acaba perdendo né? todo o Exatamente. trabalho que foi executado. E isso é muito frustrante. Imagina você investir um dinheiro em você e de repente você vê, nossa, eu vou ter que mexer novamente, porque não teve uma orientação ou um acompanhamento necessário. Então, se você deseja fazer um tratamento, gente, procure clínicas que você acredite no resultado, que você saiba que tem autoridade. E, graças a Deus, a gente é referência no Tocantins, estamos entre as 10 melhores clínicas no Brasil. Então a gente está aqui para cuidar de você com muito amor, com muito carinho, e a gente resolve qualquer pepino, não é verdade? Né? A gente só não tem jeito pra morte, mas o resto. Então, quero agradecer por vocês terem acompanhado a gente, tá? De verdade. Então, ó, um beijo no coração de vocês. Ó, temos uma paciente aqui que falou, né? Meu sonho é fazer um implante, um dia vai dar certo. Estou te esperando. Aguardando Tá você, esperando o tá quê? bom? Tá bom? E é isso, gente. Não fiquem com essa dúvida, com esse receio e com a vontade guardada só no coração. Não venham, façam avaliação e a gente tá aqui pra cuidar muito bem de vocês. É isso. Obrigado, gente. Beijo.